Assista esse vídeo até o final para saber qual é o melhor podcast do Brasil. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma grande lista aqui de podcasts brasileiros, quais você deve ouvir, quais você não deve, quais são ruins, quais são bons. Então a gente vai fazer essa tier list aqui desses vários podcasts que tem por aí. É óbvio que eu não estou abordando todos os podcasts do Brasil, porque isso até seria impossível, mas por muito tempo eu já ouvi muito podcast por aí, seja dirigindo, seja trabalhando na academia. Hoje em dia eu não escuto tanto mais, mas vamos falar aqui sobre alguns dos podcasts que eu já ouvi, que eu ouvi há tempo atrás, que eu ouço de vez em quando. Então vamos lá. Lembrando que isso aqui também não é uma lista super exaustiva de todos os podcasts do Brasil, porque até seria impossível ouvir tanta coisa assim, né? Quem tem tempo pra ficar ouvindo tanta coisa? A não ser que você trabalhe dirigindo, coisa que eu já fiz no passado. Então, às vezes, você acaba ouvindo muita coisa e percebendo que muita coisa é bastante ruim. Bem, vamos lá. Vou começar aqui pelo mais básico, pelo Nerdcast. Eu vou colocar aqui ele em Vale a Pena. Não tanto pelos programas atuais, porque eu acho que o Jovem Nerd mudou bastante ao longo dos anos. Não só o podcast como todo, o interesse deles. Não interesse, eu quero dizer a ideia de empresa que eles tinham. Eles começaram lá, acho que por 2005, 2000, até antes disso, talvez 2004, cara, porque eu lembro de ouvir muito Nerdcast no meu trabalho antigo, lá nessa época, lá por 2008, 2007, eu ouvia bastante. Mas ele foi um programa que mudou muito ao longo dos anos. Tô colocando ele aqui em Vale a Pena, porque ele é um programa que, se você pegar os episódios antigos, tem muita coisa boa ainda, muita recomendação massa de leitura, muito papo interessante sobre coisas que aconteceram naquela época. É legal também para você ter uma visão do que mais ou menos estava acontecendo lá pelos anos de 2010, 2009. Tem muita coisa legal. Hoje em dia, cara, eu já acho um pouco difícil ouvir eles, porque é um programa muito mais. Um programa mais burocrático, assim, né? Ainda mais depois do Nerdcast ter sido comprado acho que pela Magazine Luiza, alguma coisa assim, né? Eu mesmo parei de ouvir faz muito tempo. Mas eu coloco aqui em Vale a Pena porque os programas antigos são legais. Hoje em dia eu já acho que eles só são uma grande vitrine para marcas. Então, todo o episódio novo deles que eu vejo de vez em quando, eu não chego a ouvir muita coisa, mas me parece mais uma coisa meio cansada já. Eles estão no episódio pra cima do 1000 já, né? Faz tempo que eles passaram do 1000. Então, assim, eu acho um pouco ruim, cara. Um pouco cansado. Parece que eles já não querem mais fazer isso. Estão fazendo mais por. Estão fazendo só porque precisam. Cara, acho que nem porque precisam. Acho que é mais um costume. E eles já, na verdade, perderam o interesse. Os caras não moram nem no Brasil mais. Então, pra mim, é um podcast que já tá um pouco saturado, um pouco cansado. Mas ele vale a pena, vale muito a pena pelos programas antigos. Especial antes de 2015, 2014. Eu acho que tem muita coisa boa ali que vale a pena ser ouvido. Então, assim, mais de 1000 episódios pra serem ouvidos. Então, sei lá, se tá dando bobeira aí, eu acho que vale a pena ouvir. Vamos falar aqui sobre Flow Podcast, que é o segundo maior, assim, eu acho que depois do Nerdcast, pelo menos na vida das pessoas, influência na mídia em geral. Vou colocar aqui como barulho de fundo, porque no começo ele foi aquela coisa meio revolucionária, né? Porque foi o primeiro podcast naquele estilo meio Joe Rogan, que foi o precursor dessa ideia de podcast com a galera conversando e tudo mais. Mas, cara, desde o começo ele nunca foi, assim, muito, muito bom. Ele sempre foi um programa meio mediano, assim, né? Após a saída do Monark, eu acho que piorou bastante. Ele, igual o Jovem Nerd, ele virou uma grande vitrine para marcas, para patrocinadores. Então, assim, é raro eu assistir algum programa do Flow hoje em dia que eu não tenha que aguentar 200 marcas fazendo propaganda no meio do programa e coisas totalmente irrelevantes. E todo mundo sabe que quando um programa desse fica muito grande, existem assuntos, existem pessoas sobre os quais ninguém pode falar. Então, assim, é um programa que já tá um pouco cansado, mesmo com poucas edições. Ele não é um Jovem Nerd, que tem mais de 1000 edições, mas já dá pra ver que os caras estão um pouco cansados disso, né? Então é propaganda, é patrocinador, é coisa que não se pode falar no programa, então eu já acho que ele tá bem cansado. Na época do Monark, eu já achava bem ruim, cara. Eu não achava assim, nossa, um programa excepcional, mas havia episódios que você podia tirar algum insight, tinha alguma coisa interessante nele. Hoje em dia eu já acho um pouco difícil ouvir, sei lá, você coloca aí pra lavar uma louça, no máximo, né?
Isso que hoje em dia eu ouço poucos podcasts. Pra mim, eu prefiro ficar em silêncio do que ficar ouvindo muita coisa que tem por aí. Cara, eu vou colocar aqui o outro que também ficou muito grande nos últimos anos aí, que é o Headcast, que ele meio que foi mudando de formato ao longo dos anos. Ele era meio que um programa meio masculinista antigamente. Eu não cheguei a ouvir muito, mas eu ouvi muito mais os mais recentes ali. Mas pra mim, cara, ele é um podcast ruim. Cara, o host, co-host, todo mundo que participa desse programa, pra mim, cara, são pessoas que não deviam estar fazendo coisa na internet pra começo de conversa, cara. É muito, muito ruim. Mas as pessoas assistem, então é por isso que nós estamos falando deles aqui. E também, cara, depois eles foram pra aquele formato de debate, e foi o mesmo formato que, sei lá, o Inteligência Limitada chegou a fazer por um tempo. Cara, eu vou te dizer, isso é meio que um câncer na internet, esse padrão de debates na internet, debates que não chegam a conclusão nenhuma, debates totalmente irrelevantes. Então, pra mim, cara, é muito ruim. Em especial, se você for ver aquela 30 contra 1, 20 contra 1, não lembro direito como que é. Cara, pra mim isso é realmente o brain rot brasileiro, é muito ruim, é terrível. Eu passaria longe do Headcast em qualquer oportunidade. Inteligência limitada. Eu vou colocar aqui como barulho de fundo, cara, porque assim, ele não é nem ruim e também não é muito bom, assim. Novamente, ele ter entrado nessa onda de debates uns tempos atrás também é muito chato pra mim, cara. É uma coisa horrorosa. E outro problema desse formato é que também eles fazem muitos programas ao longo da semana. Então é óbvio que vai saturar pra cacete, cara. É óbvio que vai ficar muito ruim. Não tem como um programa que é quase diário ter alguma coisa de interessante, assim. Então é aquela coisa, é meio uma coisa um pouco industrial até. Eles precisam produzir e produzir cada vez mais. Porque, cara, a AdSense do YouTube dá uma grana pra eles, então quanto mais eles fizerem, mais eles ganham. Isso é meio óbvio. Mas o conteúdo meio que decai pra cacete, cara. Então, assim, eu realmente não gosto muito. Ainda mais porque ele é um programa extremamente genérico, cara. Então, sei lá, se você tá dirigindo ou tá fazendo uma outra coisa, se você for deixar alguma coisa em segundo plano, talvez o Inteligência Limitada seja legalzinho, assim, pra você ficar meio não prestando muita atenção, só deixando ali de barulho de fundo. Cara, vamos lá, Amplifica. Eu vou dizer aqui que é excelente. Ele tem alguns dos problemas do Flow, de ser um programa muito controlado por patrocinador, por questões de marketing, mas ele é um programa musical. Ele tem um host que é muito foda, que é o Rafael Bittencourt, que é o guitarrista do Angra, um dos fundadores do Angra, que é uma banda de metal brasileira, pra quem não conhece. E, cara, a função desse podcast acaba sendo muito boa, porque ele apresenta muita coisa legal sobre música, sobre todos, até o backstage ali da música, né, dessas bandas grandes brasileiras, ou bandas até menores. Então, assim, o Rafael lá, ele conversa com muita gente legal, tem muita música no programa, os caras improvisam, às vezes tem banda tocando no final do programa. Cara, é massa, é massa. Apesar dos problemas, eu acho que é um dos podcasts que mais vale a pena ouvir, porque é muito legal. Ainda mais se você já estudou música, já tocou guitarra, bateria, qualquer instrumento, é massa ver os caras. Eles chamam muita gente que é muito legal de ver, gente tocando, gente com muito talento. Então é meio isso que falta na maioria dos programas brasileiros pra mim. Os caras não têm talento nenhum, não têm nenhuma habilidade, eles só estão ali pra falar qualquer groselha. Pra mim é um programa que vale muito a pena ouvir. É massa. Eu recomendo o Amplifica pra todo mundo. Cara, agora vamos falar de outros programas aqui. Vou falar aqui do Todo Dia Podcast. Eu vou colocar aqui como vale a pena. Ele não é excelente, assim, ele teve seus altos e baixos, mas ele é um programa que não existe mais. Ele terminou, acho que ano passado, ou talvez até ano retrasado, cara. Faz tempo que o Wilton, né, que é um brasileiro que mora lá no Japão, ele produzia esses podcasts. O nome é Todo Dia Podcast, mas ele tinha, sei lá, um podcast por mês. Era bem instável, assim, o calendário desse podcast. Mas, cara, ele era um programa legal, ele era bastante controverso, ele trazia muitas pessoas bem esquisitas pros programas, e o host era um cara muito legal. E meio, assim, o programa meio que imiscuía a vida dele, os interesses dele, as pessoas que participavam do programa. No final do podcast também, meio que ficou meio entremeado no programa as viagens que ele fazia. Então tinha muita coisa legal que ele falava, muitas experiências que muitos de nós brasileiros talvez nunca tenhamos. Então eu acho que era um podcast legal. E também a visão do brasileiro morando lá no Japão, trabalhando lá, eu achava muito foda, porque ele se fudia muito, cara. Ele teve uma vida meio fudida por uns anos, então, ao mesmo tempo que era triste, era um pouco inspirador, porque o cara tava tentando se levantar de uma situação meio foda, ó,
O cara era casado, se separou da mulher, teve guarda da criança, teve várias questões naquela época. E o podcast era muito legal. Tinha vários insights, várias ideias que eram legais de ouvir. Infelizmente, a maioria dos episódios hoje em dia tá fora do YouTube. Eu realmente não sei onde encontrá-los, porque o programa teve vários episódios censurados, alguns foram retirados do YouTube, outros foram colocados em outras plataformas, mas tem muita coisa que você acha aí pela internet, e, sei lá, dá um Google aí que você vai encontrar muita coisa legal sobre o Todo Dia Podcast. Um grande abraço pro Wilton, nunca conheci ele pessoalmente, mas eu achava ele um cara muito gente boa. Espero que ele esteja bem, seja lá o que ele está fazendo hoje. E já conectando com Todo Dia Podcast, vamos falar aqui do Sociedade Primitiva. Eu vou colocar aqui como ruim, cara. Esse é um podcast que eu nunca ouvi muito, mas as poucas oportunidades que eu tive de ouvir, eu achei muito ruim. Eu acho o Hernani, que é o host, muito engraçado. Eu já vi participações dele em outros podcasts, mas no geral eu acho que eu não tenho muito o que falar desse podcast dele. Só que é bem ruim, são os assuntos muito específicos, vários dramas de coisas que até não se pode falar aqui no YouTube, mas é um pouco dramático, às vezes um pouco exagerado esse programa. Eu nunca gostei muito, mas eu também não recomendo. Eu ouvi algumas coisas, de vez em quando, às vezes eu colocava alguma coisa aqui no computador para ouvir enquanto eu estava trabalhando, então Sociedade Primitiva às vezes aparecia, mas no geral é um programa bem ruim, de baixa qualidade, então eu coloco aqui no mesmo nível do Headcast. Mesmo que o Headcast tenha, sei lá, investimento de milhões de reais em equipamento, em câmera e tal, o nível de qualidade é basicamente o mesmo do Sociedade Primitiva, que é muito ruim. Vamos falar aqui Cagando e Andando. Cara, esse é mais um programa que eu gosto pessoalmente. Ele também é um programa que eu acho que foi descontinuado. Pelo menos faz tempo que eu não vejo nenhum episódio novo, mas ele era o podcast naquele estilo mais clássico dos anos 2010, mais ou menos. O cara pega o microfone e fala o que dá na telha. Eu achava um podcast bastante engraçado, um pouco polêmico de vez em quando, mas faz parte. E eu gosto muito do host, que é o Thiago Carvalho. E é uma pena que o podcast acabou não continuando, ou pelo menos não tendo episódios tão constantes, mas ele é um podcast que teve vários momentos legais ao longo dos anos, assim, acho que, sei lá, são mais de 10 anos de podcasts. Ele não tinha uma rotina de programas semanais, quinzenais, na verdade era um pouco errático o cronograma desse programa, mas era um programa legal de ouvir. Era só um cara falando no microfone, contando coisas da vida dele, e ao longo dos anos você acaba se conectando com essa pessoa. E eu acho que ainda existem alguns programas aí na internet afora. Eu acho que na plataforma do Thiago também existem alguns podcasts do Cagando e Andando. Talvez todos, cara, se não me engano, todos, faltando um ou outro ali. É realmente um podcast legal pra você ficar ouvindo, é bastante engraçado, polêmico ao mesmo tempo, então acho que vale a pena. Pegando a mesma onda aqui, eu vou falar um pouco do Saco Cheio, que foi um programa que eu ouvi bastante, cara. Lá por 2014, 2015, no tempo que eu tava na faculdade, provavelmente 2017, 18, cara, foi o podcast que eu mais ouvi. E pelo menos o modelo mais antigo desse podcast, que era só ele falando no microfone, cara, era um podcast muito, muito, muito bom. Talvez o meu favorito por muitos anos, assim. Mas é óbvio que as pessoas vão mudando, as ideias que as pessoas têm mudam. E o podcast acabou indo para outro formato. Hoje em dia eu acho que tem outro nome. Eu não acompanho mais o host do podcast tanto, que é o Arthur Petri. Mas eu gostava muito, valia muito a pena. Mas se você pegar o apanhado desses podcasts antigos, junto com os. Você pegar, digamos assim, a média, né, dos programas antigos com os atuais, porque o pouco que eu acompanho do Petri hoje em dia me parece bastante chato, bastante previsível e segue um padrão que eu não gosto muito de ouvir. Eu diria que ele é meio que um grande barulho de fundo, assim. Até porque os podcasts realmente bons não existem mais, tipo assim, eles não estão em nenhum lugar da internet hoje em dia. Então, assim, se eu te falar, vai ouvir o Saco Cheio podcast, os episódios legais, os antigos, cara, você não vai achar, acho que em lugar nenhum. Talvez nem na plataforma lá do Arthur Petri não tenha mais esses podcasts, o que é uma pena, porque tinha muitos episódios legais. E assim, cara, o que eu acompanho do Petri hoje não me pega muito, sabe? É sempre uma repetição de tentar fazer um bait pra chamar a atenção de alguém. Essa pessoa responde, aí o cara faz a réplica dele, aí tem a tréplica. Os caras ficam se respondendo até o assunto meio que morrer, né? E esse tipo de assunto não me pega hoje. Então, sei lá, não gosto muito de ouvir hoje em dia. O formato mudou muito. Então eu diria que é um programa assim, pegando pelo apanhado geral,
o fato de você não conseguir achar os episódios antigos e os episódios novos serem um pouco até genéricos, cara, eu diria que ele é um grande barulho de fundo hoje em dia, para a maioria das pessoas que ouvem esse programa. Ainda mais nos últimos tempos, pelo que eu ouço, assim, né? Muito se diz que ele meio que deu uma alienada na maior parte do público, né? O cara tentou mudar o público meio do nada e isso acabou causando mais problemas pra ele do que qualquer coisa. Assim, é o que eu ouço falar, né? Eu não acompanho tanto hoje em dia. Espero que ele esteja feliz lá com os programas dele. Mas se alguém me perguntar sobre alguma recomendação de podcast, eu diria pra procurar outra coisa, cara, porque hoje em dia eu acho bastante chato. E falando no Arthur Petri, eu colocaria aqui o podcast A Deriva, que eu acho que também foi descontinuado. Eu realmente não acompanho tanto assim hoje pra saber, mas é um programa que tinha alguns insights legais. Tinha alguns programas ruins, porque era, sei lá, era um programa de entrevista, então você meio que fica dependendo de quem está sendo entrevistado. Mas no geral, eu acho que era um programa legal. Tinha várias entrevistas bastante interessantes e com pessoas um pouco inusitadas, até pessoas comuns de vez em quando. Então isso pra mim era o grande diferencial da Deriva. E cara, eu acho que ele não existe mais, porque esses tempos eu entrei no canal e o último vídeo era, sei lá, de quase um ano atrás. Então eu acho que é mais um projeto que foi descontinuado, cara. Apesar disso, eu gostava muito do A Deriva. Tinha, assim, entrevistas legais. E é uma pena que ele tenha parado. Cara, e falando nesses programas, assim, de entrevista mesmo, tem o Podpah, que eu vou colocar aqui o único como horrendo, cara. Porque esse, eu não cheguei a ouvir tanto, cara, mas eu conhecia pessoas que ouviam e às vezes, sei lá, a gente tava no mesmo ambiente e as pessoas ficavam ouvindo o Podpah e pra mim, cara, era tipo, muito ruim. Pior do que o Redcast, pior do que o Sociedade Primitiva, claramente, cara. Ainda mais porque, sei lá, cara, a lógica dos caras, a conversa dos caras não funciona, cara. Parece que os caras estão falando alguma coisa meio ininteligível a maior parte do tempo, entendeu? Cara, eu acho que ele é tão popular porque é o programa mais genérico que tem. Ele consegue ser mais genérico do que o Flow, mais genérico do que o Inteligência Limitada. E, cara, tem alguns outros podcasts menos conhecidos que são muito melhores que o Podpah, que eu até não coloquei aqui na lista porque eu nunca ouvi muito eles. Mas eu acabei colocando o Podpah aqui porque eu já ouvi muita coisa, assim, e também geralmente vai muita gente famosa lá, então é legal dar uma olhada. Mas assim, cara, em especial quando vai gente muito grande lá, sei lá, já foi ator da Globo, já foi presidente, candidato a presidente, esse tipo de coisa. Os caras realmente não têm nenhuma habilidade pra conversar com os caras, então assim, fica um negócio muito sem direção pra mim. Então, pra mim eu coloco como horrendo. E outra coisa, cara, o Podpah tem um som horrível. Eu geralmente ouço de fone, e eu tenho um desses fones de estúdio, não, que eles captam, sei lá, todas as frequências possíveis, assim, do áudio. E, cara, eu não sei como eles têm tanto dinheiro e o áudio deles é tão horroroso, cara. Então, assim, eu colocaria ele só como ruim, se fosse só pelo conteúdo em si. O conteúdo é ruim, obviamente. Mas o áudio, cara, eu acho que é um dos piores áudios que tem no YouTube. O que é incrível, né? Porque os caras são milionários. Mesma coisa do Redcast, cara. Eu não entendo exatamente como é possível que pessoas que tenham tanto dinheiro não consigam regular um áudio direito, cara. Comprar equipamentos legais e tal. Talvez eles até tenham, mas eles não saibam usar. É o grande mal do brasileiro. Ainda aproveitando aqui falando de outros programas, eu vou colocar aqui o Tarja Preta como barulho de fundo. Eu acho que ele tá mais pra vale a pena do que pra ruim, obviamente, mas eu vou colocar ele no meio termo porque ele teve muitos altos e baixos. Ele é outro programa que era lá da Saco Cheio TV, que era a plataforma do Arthur. Eu não lembro se ela continua ou se ele migrou pra outra coisa. Eu lembro que muita gente falou na época e eu não acompanhei tanto, mas era um programa meio de humor, assim, coisa meio comédia, meio coisas mais ensaiadas durante o programa. Muito improviso também, coisa. Tinha muitos participantes, muitos convidados. Era legal, cara. Eu gostava. Eu acho que ele também foi um programa que foi descontinuado. É incrível, né? A maioria dos programas aqui nem existem mais, mas eu realmente achava legal. Cara, agora vamos falar do meu programa favorito, que é o podcast Desinformação. Pra mim ele é excelente. Ele por muitos anos pra mim foi o melhor podcast do Brasil. Mas como todo mundo sabe, teve uma cisão entre os participantes, então o programa obviamente foi descontinuado. Ele tentou continuar, eu lembro que o Arthur tentou continuar o programa por algum tempo, acho que quase um ano o programa seguiu. Mas cara, a ideia original do programa é muito boa, era um programa de notícias que o Arthur e o Thiago, eles trabalhavam juntos nessa época, eles criaram esse programa e, cara,
ele era, tipo assim, muito engraçado, tinha momentos reflexivos legais, tinha leitura de e-mails, tinha ouvinte ligando, era um programa dinâmico pra cacete. E falando nisso, ele era um programa dinâmico porque a dinâmica entre o Thiago e o Arthur era uma coisa incrível. Então era o host e o co-host, eles meio que se complementavam ali. E sempre tinha um terceiro participante, às vezes um quarto, às vezes um convidado, às vezes o cara que trabalhava na mesa também participava. Então era um programa muito engraçado. Teve vários momentos legais, eles fizeram cobertura da Copa do Mundo, cobertura das eleições de 2022, se não me engano. Então assim, era um programa legal, que tinha um ritmo próprio. De vez em quando ele ficava um pouco mais reflexivo, às vezes ele tinha uma vibe um pouco mais triste, mas às vezes ele era muito engraçado. Então, assim, era um programa que tinha várias facetas. Então, eu acho que isso é o que falta em muitos dos podcasts que existem hoje em dia. O Desinformação não existe mais. Infelizmente, ele acabou. E os podcasts antigos, cara, eu acho que você só acha aí na Dark Web hoje em dia. Ou falando com alguém que baixou os episódios antigos, porque nenhum deles está mais disponível. Eu acho que nem depois da cisão do programa, nenhum desses podcasts está disponível em lugar nenhum. O que é muito triste, cara, porque era um programa muito, muito bom. Eu acho que tem muita gente aí na internet afora, que pagaria pra ter novamente os episódios originais. Em especial, sei lá, os 200 primeiros. E, cara, Cara, teve podcast pra caramba. Acho que teve mais de 400 edições, mais ou menos. Isso que eles faziam 2 vezes na semana, né? Era na segunda, na quarta, às vezes tinha alguma edição especial. Então, assim, era um podcast muito, muito legal. Cara, então, mesmo o programa tendo acabado, eu coloco ele como excelente, porque se fosse pegar o apanhado geral dos programas, a dificuldade de encontrá-los aí na internet, eu colocaria ele como, sei lá, barulho de fundo, porque os que estão disponíveis na internet são só cortes, alguns outros trechos, né? Então, pela grande história do programa, pelo histórico de edições também, eu coloco como excelente também, porque foi um dos meus programas favoritos por muito tempo. E falando em desinformação, teve aqui meio que uma, uma continuação, né, do Desinformação, que foi o Pauta Mole, que foi o programa de notícias do Thiago, depois que ele saiu do Saco Cheio TV. E, cara, ele é um programa que eu acho que ele tá em ato agora. Ele foi meio que descontinuado, ou ele tá parado por algum tempo, eu não sei direito. Mas ele era um programa que pretendia continuar meio que o legado do Desinformação. Porque, falar bem a verdade, cara, eu acho que não tem nenhum programa que leve o legado do Desinformação. Eu acho que meio que acabou nele mesmo. O Pauta Mole tinha essa intenção de recuperar um pouco daquela ideia, mas ele ainda precisava de muitas edições para chegar lá. Ele ainda estava meio que caminhando ali a passos curtos, mas eu tinha a impressão que ele ia ficar muito grande, cara. Infelizmente ele entrou nesse ato, eu acho. E não sei se vai voltar, mas os programas que tem disponível aí na internet, vale a pena ouvir. Ele é um programa engraçado, mais dinâmico, tem momentos de interação, vários momentos diferentes dentro do mesmo programa. Ele não é uma coisa muito padronizada. Então eu acho legal dar uma olhada no Pauta Mole. E por último, eu vou falar do podcast pra mim que é o mais original daqui, Os Fera Neném. É assim que se escreve mesmo. Cara, pra mim, ele é o melhor podcast do Brasil atualmente. E eu diria que ele nem é exatamente um podcast, cara. Ele é mais um programa um pouco diferente. São dois caras conversando, trocando ideia, mas assim, não trocando ideia no nível flow. É os caras realmente conversando como dois amigos, que ele é um dos programas do Thiago Carvalho e o co-host é o Igor Caçamba. Que pra quem conhece, ele tinha um canal no YouTube antigamente chamado Caçamba Corporation, acho que era Caçamba Inc., alguma coisa assim. Era um canal muito legal, muito inspirado por Cacete Planeta, Hermes e Renato. O cara tem umas referências muito legais. E o Thiago trouxe ele pra plataforma dele, depois da cisão do Saco Cheio. E os Fera Neném, meio que um dos programas que surgiram. Ele é uma ideia, eu diria que praticamente nova, que ninguém aqui no Brasil chegou a fazer. Lá fora tem coisas parecidas, mas eu acho que aqui no Brasil ele é o primeiro programa. São dois caras sentados numa mesa, fundo verde atrás e, sei lá, a edição vai colocando as coisas que eles estão falando no fundo. Mas ao mesmo tempo é um programa de interação com os ouvintes, interação com os e-mails dos ouvintes. E é um programa cheio de altos e baixos, assim, cara. É um programa que às vezes ele é muito sério, às vezes ele tenta ser um pouco mais engraçado, ele tem um tom um pouco mais irônico de vez em quando. Mas ele é um programa muito bom, cara. Eu diria que ele é totalmente original. Nenhum dos outros programas aqui são parecidos. Sei lá, você pega o Desinformação com alguns outros, as ideias são meio parecidas.
sei lá, o Pauta Mole era parecido. Aqui, sei lá, o Flow, os programas do Flow são todos meio parecidos, o Inteligência Limitada também. Então, assim, todos seguem meio que um padrão. Mas os Fera Neném estão fora do padrão. Eles são uma coisa um pouco fora da curva, eu diria. Até porque o programa em si ele é meio pensado fora da caixa. Então, eu lembro que as primeiras edições do programa eram gravadas numa câmera de VHS. E claro que a edição do áudio era áudio normal, não era áudio antigo nem nada. Mas era um programa que tinha um diferencial. Além dos assuntos, que são um pouco diferentes do usual, era um programa que tinha um visual único. Então, às vezes, o pessoal peca um pouco em estética, no branding, digamos assim. Eu odeio essa palavra, mas o pessoal usa muito. A ideia do programa estava dividida em várias ideias, sabe? Tanto o visual, as conversas, tudo parecia um pouco pensado. Então é isso que faltava. Eu acho que o que pega mais do programa é a ideia da estética dele. E por isso que eu digo, ele não chega a ser exatamente um podcast, ele é uma coisa um pouco mais diferente. E eu recomendo para todo mundo ouvi-lo. Ele é um programa fechado, mas a maioria dos episódios, sei lá, acho que tem uma hora ou 2 horas disponível no YouTube de cada episódio. Geralmente os episódios chegam a 3, 4 horas. Então eu diria que ele é o melhor podcast atualmente. E da lista inteira é um dos únicos que eu ouço de vez em quando. Eu não acompanho muita frequência, eu acho que é uma vez por semana somente. Às vezes demora um pouquinho mais, pelo que eu andei olhando, mas eu não sei exatamente qual que é a frequência certa. Mas é um programa que quando sai é muito legal de ouvir. Mas quando sai é um programa muito legal de ouvir e eu recomendo para todo mundo. Então é isso, cara. Esse foi o vídeo de hoje, falando um pouco sobre os podcasts do Brasil. Se você gostou, deixa o like. Não esquece de se inscrever aqui no canal. E até o próximo vídeo. Valeu!